E aí, meu povo? Entrei 1 minuto antes, porque eu estou fazendo arte. Tô com tempo? Devo estar. 10 horas da noite, o que eu tô fazendo? Arte. Como é que vocês estão? Vambora de live? Hoje a live é na cozinha, hein? Que eu não tenho tempo a perder. Vambora? Tô fazendo brigadeiro pro aniversário da minha filha domingo. Carol, pelo amor de Deus, inventei de fazer um negócio aqui em casa e agora eu tô fazendo. E vocês não vão me criticar, porque eu sou daquelas que prova com a colher e bota a colher de novo na comida. Eu não sou chefe de cozinha. Então, tô fazendo brigadeiro. Tô fazendo as massas, né, pra deixar pronta, pra adiantar. Enquanto isso, vocês vão entrando aí. Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, Thalita, boa noite. Eu tô cozinhando, minha filha. Tá pensando o que, João? Tá pensando que eu sou só empresária? Eu sou cozinheira, dona de casa, mãe, empresária, vendedora. Tudo que tem direito. Gente, raspar leite condensado é muito bom. Tô fazendo brigadeiro e vou conversando com vocês, né? Aproveitar. Eu tô com mão na massa aqui. Botei o celular grudado aí na parede pra gente ir trocando ideias. Então vamos lá. Todo dia tem live, tá? Pra você novo que tá perdido aqui, tô fazendo live todos os dias. Já falamos sobre a entrada como turista. Vocês estão me escutando bem? Me diz se vocês me escutam bem aqui da distância que eu tô do telefone. Vocês me escutam ok? Me falem aí se estão me escutando bem, antes de eu começar a falar. Se sim, se não, me digam. Carol, qual a medida? Não sei, é no olhômetro, tá? Não me perguntem, não. Eu faço comida no olhômetro. Me escutam? Sim, ótimo. Pra quem não sabe, eu já tive restaurante, gente. Eu cozinho muito bem. Boa noite, Luiz. Boa noite. Sim, me escutam. Vambora, então. Então, vamos lá. Vamos repensar em tudo que conversamos essa semana. Ok? Já falamos da entrada de turista. Já falamos sobre arrendamento. Já falamos sobre vistos. Já falamos de empreendedorismo. Já falamos de arrendamento, né? Já repeti. Então, se você quer rever todos esses temas, tá no meu feed, ok? Todas as minhas lives eu salvo para você rever, para você enviar, até para você atualizar, porque as coisas mudam todos os momentos. E hoje eu quero falar com vocês de empregos e valores de salário, tá? Empregos e valores de salários, tá? Esse é o tema de hoje. Eu subi uma caixinha de pergunta hoje e pedi para vocês me enviarem temas. Eu printei e guardei. Então eu vou tirar daquela caixinha lá temas. Então se você quer alguma coisa específica, depois da live você vai lá na minha caixinha, ok? Bota lá a sua ideia que eu vou printar amanhã, antes dela sumir, para eu ter todas as ideias, para eu poder trocar com vocês aqui o máximo de informações nas lives que nós vamos fazer o mês de março inteiro, live todos os dias, para ajudar vocês. Tô aqui, ó, dissolvendo o brigadeiro antes de começar a mexer ele aqui, né, soltando tudo. Então, vamos embora. Então, o tema de hoje é empregos, remuneração para homens e para mulheres. Então, como que eu resolvi abordar isso para vocês? Eu vou abordar do que eu vejo, ok? Os que têm mais disponibilidade de vagas até os que têm menos disponibilidade de vagas e suas rentabilidades. E os que eu acho que é mais fácil de você entrar no mercado, tá? Assim que você chega. Então, vamos lá. Homens, tá? Pra mim, o homem que
não trabalha na área da construção, ok? Hoje, a melhor área e a mais rápida para se fazer dinheiro acima da média é estafeta. Carol, o que é estafeta? Estafeta é o famoso motoboy, ok? Trabalha com entregas. Para você que não sabe, em Portugal você pode dirigir moto com a carteira do Brasil de carro. Na Espanha não pode, tá? Tô falando de Portugal. Na Espanha, inclusive, agora mudou e você não pode dirigir com a carteira do Brasil, somente com autorização internacional. Como turista, morando, não pode, tá? Quando eu vou para a Espanha, eu tenho carta portuguesa. Então, é só para vocês entenderem aí. Então, para mim, o melhor emprego para o homem, assim que chegar, é de estafeta. Carol, por que você acha que esse é um dos melhores empregos? Porque você já começa a ganhar dinheiro na primeira semana. Porque aqui, assim, o que você roda na semana anterior, você recebe toda terça. E existem possibilidades de você alugar a moto e a conta junto. É uma média entre 80 a 90 euros o aluguel de uma moto, tipo essas bis, já com a conta. É mais ou menos isso, pode variar um pouquinho mais para baixo ou um pouquinho mais para cima. Existem empresas que alugam e também existem pessoas físicas que alugam. Então, é o modo mais rápido que eu vejo do homem que chega em Portugal e arrumar um emprego que ele já consegue fazer dinheiro. Então, eu vou falar para vocês da época que meu marido rodava de estafeta. Então, ele fazia mais ou menos ali entre 250 a 300, 330 por semana de entregas, tá? E aí, ele pagava o aluguel da moto da semana, tá? E trabalhava toda semana e recebia o dinheiro dele na terça-feira. Então, eu acho que esse é um dos empregos onde você consegue fazer uma renda acima do normal e assim que você chega. Então, se você está chegando e precisa fazer dinheiro rápido, procura a possibilidade de alugar uma moto e uma conta. Normalmente, Carol, como é feito? Eles pedem um depósito, né, e um aluguel. Então, assim, você dá 2 semanas pagas antecipadas e tá tudo certo. Só precisa ter habilitação e você consegue uma conta e uma moto. Existem aplicativos que você consegue se cadastrar, mesmo sendo imigrante, com a sua atividade. Existem aplicativos que não, só com a residência. Por isso que o pessoal aluga a conta aqui. Então, tem que entender um pouco, mas é fácil de se virar. O máximo que você vai precisar é de uma internet ou celular para você poder rodar. E aí vai ter que quebrar a cabeça no começo, pegar os macetes, mas você consegue fazer uma renda acima do normal. Isso para homens, ok? Para mulheres, Carol, qual é a área que você acha que mais dá emprego de imediato para quem está chegando? Para mim, a área que mais dá emprego para as mulheres é a área de restauração, ok? Restauração não paga acima da média. Restauração paga o salário, que hoje é 920. Então, restauração sempre tem muita vaga de emprego. Para atendente de mesa, que é o garçom, que a gente chama no Brasil. Auxiliar de cozinha, sempre tem muita opção. Então, é uma área que, se você for num shopping, se você for num centro comercial, distribuir o seu currículo, saber se apresentar, saber como chega e pedir uma oportunidade, é uma probabilidade grande de você conseguir uma vaga de emprego. Uma outra área que também eles contratam muito, sendo mulheres, é a área de cuidador de idosos, ok? Dependendo do local, existem casas de repouso que contratam mulheres, tá? Para trabalhar nessas casas. Eu já trabalhei de cuidadora, tá? Assim que eu cheguei, eu trabalhei de cuidadora, tá?
Então, eu trabalhei primeiro na Mel e depois eu peguei um emprego de cuidadora. Nesse meu emprego de cuidadora, eu trabalhava mais de 10, 12 horas por dia. Eu pegava 8 da manhã e ficava até 9, 10 da noite. Mas porque foi um acordo que eu fiz com a pessoa, tá? O filho me pagava à distância e eu cuidava dessas senhoras. Eu tirava de 70 a 77 euros, tá? Por dia. Por que, Carol? Porque na época era 7 euros a hora que eu ganhava. Então eu fazia um bom dinheiro. Não foi bom para mim a experiência, porque eram duas senhoras que me deram muito trabalho, mas eu conseguia fazer um bom dinheiro. E foi inclusive esse dinheiro que foi a parte final que eu utilizei para o meu arrendamento da primeira casa que eu aluguei. Então é uma área também que dá muito emprego, tá? Tanto mulheres quanto homens, mas na grande maioria das mulheres. Existe um público aqui de idosos gigantescos, né? E muitas dessas famílias, os seus filhos imigram. Então, eles procuram pessoas para cuidar desses idosos. Você pode até conseguir uma oportunidade, ok? De morar nessa casa. Eu já atendi algumas clientes que moravam na casa da pessoa que elas cuidavam. E no final de semana que elas tinham folga, que tinha a folguista que ficava com o senhor, ela viajava, ficava em Airbnb, ia para outros lugares e ela fazia um bom dinheiro, porque ela economizava, mas você sabe que você perde sua privacidade. Então, é muito indicado para mulheres que vêm sozinhas, tá? Você pode conseguir aí uma oportunidade na área de cuidadora de idosos. Para homens, uma outra área também que você ganha acima da média, que inclusive hoje eu falei que são os homens que trabalham em obra. E quando eu falo obra, gente, não é aquela obra de levantar tijolo, cimento em bolso não, tá? Quando eu falo obra, eu falo a pessoa que trabalha com pladur. Para quem não sabe, pladur é drywall, né? O gesso no Brasil. O eletricista, né? A pessoa que trabalha com manutenção de ar-condicionado, o homem que trabalha com manutenção de ar-condicionado. Então, esses trabalhos pagam-se muito bem. Muito bem, que eu falo, é acima da média. A pessoa que trabalha com drywall, com manutenção, com elétrica, ela não tira menos de 2.500, 2 todo mês. Claro, ela sendo uma boa profissional, divulgando o seu trabalho, se dedicando, ela vai conseguir um público aí que ela vai conseguir fazer uma boa grana. Pegando a deixa da amiga que está perguntando aqui, experiência como cuidadora de idosos tem que ter? Cara, todo trabalho de Portugal, se você tiver uma experiência, vai te ajudar. Mas sendo bem sincero com você, a galera quer muito mais ver a dedicação do profissional do que uma experiência em si. Hoje mesmo, conversando com um rapaz lá que foi fazer o orçamento da minha loja, quando ele me falou aquilo que eu compartilhei com vocês, que ele já trabalhou com alguns brasileiros e não gostou, eu falei, caramba, que chato, né? Ele, cara, infelizmente, a pessoa até sabe fazer, mas ela não sabe se portar numa obra, né? Quer conversar o dia inteiro, quer trazer caixinha de som, quer não sei o que lá. E a cultura é diferente, gente. A cultura é diferente. A gente precisa entender isso. Outra área que vocês me perguntam muito, e aí essa área tem pegadinhas, eu preciso explicar isso. É motorista, tanto de caminhão quanto de TVDE. O que é TVDE, Carol? TVDE é o famoso motorista de Uber, de carro de aplicativo, que também dá uma grana bem legal, né? Quando se trata de Portugal ou Espanha, dá uma grana bem boa. Calma aí, gente, calma aí que estão tocando minha campainha. Júlio, vê quem é aí pra mim. Deve ser a Manu chegando, gente. Então, é uma área bem legal, só que tem pegadinhas, tá? Então, eu preciso explicar esse passo a passo pra vocês. Não é um tipo de trabalho que ele serve para o imigrante assim que chega.
Por quê, Carol? Porque todo motorista profissional, principalmente os dos TVDE, e por que eu vou falar principalmente, eu vou explicar. Você precisa fazer a troca da carteira. E a troca da carteira, para a troca portuguesa, eu tenho a portuguesa, só é feita quando você tem residência. Então, demanda de um tempo. Primeiro você precisa chegar, ter a sua residência, trocar a sua carta do Brasil para a carta de Portugal. Depois você tem que fazer um curso de qualificação para depois trocar essa carta novamente e só aí você pode ser motorista de pesado ou motorista de TVDE. Agora, existem empresas que contratam brasileiros com a carta nossa do Brasil para trabalhar de caminhão? Existe, mas não é o caminhão de que mais de 2 eixos, não é? É um caminhão com normal, menorzinho, baúzinho. O Léo trabalhou um tempo, né, na distribuidora da Bimbo de pão, lá de Leiria. Ele pegava 4 da manhã, ok? O caminhãozinho ficava com ele saía de casa 3h30, pegava 4 da manhã, ia para o centro de distribuição pegar o material e ia levar nos pontos dos mercados onde ele entregava. E chegava em casa em torno de 2h30 da tarde, de segunda a sexta. No sábado, ele pegava um pouquinho mais tarde, mas era só 2 entregas, então era rápido, tá? Então, meu marido gostava, o problema era o horário. Ele ganhava em torno de 1.000 a 1.200 euros. Então, existem empresas que contratam, mas não é para você ganhar acima da média, como a galera fala aí, como motorista de caminhão que tira 2, 3 mil. Não é. Esse tipo de motorista é o motorista que vai andar dentro da União Europeia. Então você precisa fazer todo o procedimento de mudança de carta, tudo isso. Entende? Então não é simples, tá? Mas é uma área boa, é uma área que você pode visualizar no futuro, tá? No futuro. Outra área que vocês aqui acabaram de me perguntar é a área de mecânica, tá? É uma área boa também, você ganha também bons salários, mas essa área de mecânica, eu indico quem tem a mão de obra ser um pouquinho mais audacioso e montar o seu espaço. Por quê? Porque tem muito trabalho, muito, muito, muito. Aqui para você trocar um óleo, você tem que agendar e deixar o carro o dia inteiro, para vocês terem ideia. Não tem com facilidade para você fazer de imediato no primeiro momento. Eu tenho um mecânico que mexe nos meus carros aqui em Coimbra, que é o Renato. Ele fica aqui no centro de Coimbra. Quando eu tenho que fazer alguma manutenção no meu carro, eu sei que eu tenho que deixar o carro lá hoje e às vezes eu fico 2, 3 dias sem o carro para uma manutenção básica. Por quê? Porque ele tem muitos carros. Então, ele não dá conta. E ele tem vários mecânicos, tá? Não é só ele não. Ele é o dono e ele tem vários mecânicos trabalhando com ele. Inclusive, ele é um angolano, tá? Muito bom mecânico. E eu tenho um outro aqui perto de casa, que inclusive esse foi o que o meu marido nos últimos tempos tem feito mais coisas com ele, algumas manutenções com ele. Então, é uma área muito boa, mas eu acho que é uma área para quem quer realmente empreender. Para você ganhar acima da média, para quem quer empreender. Uma outra área para as mulheres que eu também acho que tem muita oportunidade é na área de venda, qualquer coisa dentro do shopping. Por quê? Dentro do shopping, além do salário, você ganha comissão. Então você também consegue fazer de repente ali uma margem um pouquinho melhor. Loja de roupa, loja de chip de telefone, o pessoal também paga comissão. Loja de equipamentos de celular. Só que você vai trabalhar muito, muito, muito. Não é pouco. Aqui em Portugal, pouquíssimos empresários pensam no funcionário de forma saudável. Eles vão botar você para trabalhar domingo, vão botar você para trabalhar sábado, vão pagar o mínimo necessário ali nessa hora extra,
vão querer trocar pelo dia da semana. Não tem essa, gente. A regra do jogo aqui é outra. Você não tem o mesmo apoio, muitas das vezes, que nós temos no Brasil. O Brasil, em algumas áreas, nós somos muito mais evoluídos, tá? Evoluídos. Isso aí não tem o que dizer. Então, é uma área que você ganha acima da média. Tudo pra mim que é área de venda, pra mim, Carol, tá? É a melhor área. Eu trabalhei na Mel, vendendo telefonia. Eu ganhava acima da média. Por quê? Porque eu trabalhava demais, utilizava a internet a meu favor, fazia muitas coisas. Então, tudo que tem a ver com venda, você consegue, de repente, fazer uma comissão extra ali para poder ganhar acima da média, tá? Acima da média. Então, existe algumas possibilidades aí nessa área dentro de shopping. Eu gosto bastante. Apesar de você não ter essa questão da qualidade. Uma coisa que vocês precisam entender, por isso que eu bato muito nessa questão do empreendedorismo, qualidade de vida e trabalhar por contrato em Portugal é algo que não existe. Não existe. Se você pensa ter qualidade de vida com o tempo, vai ser difícil, principalmente quem está chegando. Até você entrar no seu mercado de trabalho, entender ali como as coisas funcionam, demora, não é de uma hora para outra. Para vocês terem uma referência, eu fui lá na loja hoje e estava conversando com o rapaz da obra. Ele tá fazendo a obra para a dona da loja me entregar a obra, a loja nos pontos, para depois começar a cuidar da minha parte da obra. E aí eu fui falar para ele, né, que a gente era uma imobiliária, que a gente só trabalhava de segunda a sexta, eu só abriria sábado quando tivesse treinamento. Ele falou, como assim você só trabalha de segunda a sexta? Eu falei, de segunda a sexta. Porque eu prezo por isso. Eu gosto que meus funcionários tenham seu final de semana, mesmo que eu saiba que a gente trabalha. Igual a mim, eu trabalho muito final de semana em casa, muito mesmo. Mas é diferente de você trabalhar em casa, ter um pouco mais de liberdade com o seu telefone, do que você ir para o escritório. Não é todo mundo que pensa assim. Não é todo mundo que pensa assim, tá? Tem que realmente entender. Faz parte do processo. É por isso que eu falo tanto que o empreendedorismo é o melhor caminho para quem quer emigrar. Pensar fora da curva. Pensar além. Para você poder ter mais oportunidade e ter qualidade de vida com os seus filhos. Senão, é difícil. É difícil. Você está chegando, se adaptando, e o empregador sabe disso, ele quer tirar vantagem de você. Principalmente o português. E agora eu nem posso dizer só do português, porque eu já tô vendo uma série de empresários brasileiros fazendo a mesma coisa, tá? Fazendo a mesma coisa, já tirando vantagem disso. Eu como empresário, eu sei que tem algumas coisas que a gente precisa realmente puxar mais, mas tem coisas que dá pra gente fazer um equilíbrio, sabe? Dá pra gente trabalhar e trabalhar um pouco melhor. Mas vamos continuando aí para as oportunidades que a gente está conversando. Carol, questão de época para arrumar trabalho. Inverno. Consegue-se emprego? Consegue. Mas não tanto quanto no verão. Ok? Não tanto quanto no verão. No verão é o maior índice de empregabilidade. Portugal, Espanha, Itália, França. Não tem jeito. Carol, mas depois que passa o verão, eu vou ficar desempregada? Não. Se você demonstrar trabalho, se você fizer as coisas corretamente, você não vai ficar desempregada. Tem trabalho o ano todo, tá, gente? Tem trabalho o ano todo. Aí, ó, meu brigadeiro já tá pronto, ó. No ponto, ó, desgrudando da panela. Tem trabalho o ano todo, mas no verão tem mais. Tem muito mais do que no restante do ano, tá? Vamos agora para a famosa indústria. Todo mundo me pergunta dessas indústrias, gente. Ai, todo mundo me pergunta, todo mundo quer saber das indústrias. Eu sou a contra-indústria, sabe? Eu não concordo com esse tipo de trabalho, não com o tipo de trabalho em si, como eles conduzem aqui em Portugal.
É isso. Não é o trabalho que eu não concordo. Eu não concordo como eles conduzem o Portugal. Calma aí, gente, que eu vou pegar uma vasilha aqui pra botar doce. Eu não concordo como eles conduzem as coisas aqui, sabe? Eu acho que eles tiram muita vantagem e não pensam realmente no outro. Indústria, Carol. Tem muito emprego? Tem. Muito emprego. Só que indústria você precisa pensar estrategicamente. Como assim? Pode me explicar? Posso. As zonas industriais, a grande maioria, pode ser Guimarães, pode ser Braga, pode ser qualquer lugar que você quiser, tá? Porque vocês se iludem com o que a galera fala na internet. Elas são distantes dos lugares aonde tem moradias. As zonas industriais, elas tendem a ser em zonas afastadas. Então, se você quer arrumar emprego em zona industrial, você precisa ter um carro. E isso é um dos critérios que eles olham. Então, se você quer arrumar um emprego, homem ou mulher, em zona industrial, você precisa colocar no seu currículo que você possui veículo próprio. Por que, Carol? Porque indústria normalmente são 3 horários. Você pega muito cedo, 6 horas, 7 horas, sai 2 da tarde mais ou menos. Pega 2 e sai 10, pega 10 e sai de manhã. Todos os distritos têm zonas industriais. Coimbra tem, Leiria tem, Aveiro tem, todos. Cada distrito tem uma zona industrial forte. Todos os distritos têm suas zonas industriais. Vocês veem muito, por exemplo, do norte, porque os influencers falam de lá. Mas em Aveiro tem zona industrial gigantesca. Leiria, zona industrial alimentícia gigantesca. Coimbra tem zona industrial, Vila Nova de Poeiras, uma das maiores zonas industriais daqui. Tem zonas industriais em todos os distritos. Mas vocês precisam saber que para arrumar emprego nisso, você tem que ter carro. É o primeiro ponto, ok? Segundo ponto, não se iluda com essa questão de não trabalhar no final de semana. Por quê? Quando eles te botarem no final de semana, você vai falar, não é opcional, ok? Não é opcional, eles vão te botar. Carol, mas ganha hora extra? Ganha, mas você vai trabalhar no final de semana. Não é todas que param todos os finais de semana. Outra coisa também é que, normalmente, o horário, ele não é fixo, tá? Então, você vai trabalhar uma semana de manhã, outra semana de tarde. E dependendo até na madrugada. Então, não conta que você vai trabalhar somente em um horário. Não conta, ó, meu brigadeiro. Delícia. Agora eu posso não ver, né, gente? Acabou. Não me critiquem. Então, a zona industrial você precisa ter carro. Você precisa entender que você não tem um horário fixo. Ele pode te botar numa escala hoje de dia e daqui a 15 dias mudar a sua escala para de tarde. Outra coisa, normalmente o imigrante, eles colocam para fazer o trabalho pesado, tá? O que é o trabalho pesado? Pegar caixa, pegar peso, fazer o que tá lá há 10, 12 anos não faz. Vai te colocar para fazer o que o português que tá lá há 8 anos não faz. Então, você precisa entender isso. O salário, Carol, varia entre 900 a 1.100 euros. Essa é a base salarial. Ó, sujeito. De quem trabalha na zona industrial. Calma aí. Esse é o tipo de trabalho que eu menos apoio o meu cliente a participar. Por quê? Porque eu acho muito sacrificante. Eu acho, assim, muito sacrifício, muito, pra pouca coisa, sabe? Eu acho que a gente merece coisa melhor, sabe? E o brasileiro, ele sabe fazer de tudo.
ele sabe empreender, ele sabe dar o jeito. Então eu acho que a gente pode fazer outras coisas a não ser trabalhar em zonas industriais. Eu acho que afeta no final a tua saúde, o teu psicológico, entende? E que o dinheiro não vai te compensar. Eu sei que vocês que estão aí do outro lado... Calma aí rapidinho, gente. Calma aí por causa do barulho. Calma aí rapidinho que eu vou pegar a tampa aqui, tá? Rapidinho, calma aí. Que eu não sei onde tá a tampa, com essas crianças. Tira tudo do lugar. Achei. O que acontece? Eu sei que vocês que estão aí do outro lado têm um pensamento assim. Carol, eu vou pra fazer qualquer coisa. Eu tô indo pra fazer dar certo. Eu sei disso. E eu fico feliz quando eu pego os clientes que falam isso, que estão animados. Mas existe uma camada da imigração que você só entende quando você tá aqui. Deixa eu tirar o telefone daqui, vou ali pra mesa. Você só entende quando você tá aqui. E depois que você chega, muitas dores aparecem. E não tô falando de dor física, mas também de dor física. Muitas dores aparecem. Psicológicas, mentais. Você sente falta de muita coisa. E esse tipo de trabalho, eu falo que é um trabalho que ele liga muitos gatilhos, entende? O blogueiro, ele não vai te falar isso. Porque ele quer fazer... Por isso que eu tô fazendo muita live, gente. Por isso. Porque o influencer, ele quer fazer um vídeo de 1 minuto e 30 pra você dar o like pronto. Ele não vai te dar uma explicação profunda. Ele só vai te dizer... Trabalho na indústria, ganho tanto, faço isso, vou no shopping, compro roupa, vou na Primark e pronto. E Portugal não se baseia por isso. Não se baseia por isso. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Querem que eu mostre um negócio pra vocês? Vocês estão aqui comigo, vocês estão muito quietos, só eu que tô falando. Vou mostrar uma coisa pra vocês. O que eu acho mais difícil desse processo. Vou mostrar um negócio pra vocês. O mais difícil de Portugal é isso aqui, ó. Escuta o silêncio. Todas as janelas fechadas, conseguem ver? Todas. E eu tenho vizinhos, tá, gente? Eu tenho vizinhos até lá embaixo. Todas as janelas fechadas. Olha isso aqui. Isso é o mais difícil de Portugal. Ninguém entende. Só quem tá aqui entende. Essa é a parte mais difícil de Portugal. A solitude. Ó. Que não é opcional. Não é opcional. Eu expliquei sobre motorista de caminhão. É fácil de arrumar emprego? É. Só que você demora aí 1 até 2 anos para ter documento de motorista de caminhão. Eu amo o silêncio. Eu também amo. Eu também amo o silêncio. Só que o silêncio eu amo quando é opcional. Você opta pelo silêncio. Eu gosto do silêncio. Eu gosto de estar sozinho em alguns momentos. Mas aquilo ali que eu mostrei pra vocês não tem a ver com silêncio. Não tem a ver com tranquilidade. Tem a ver com falta de apoio. Tem a ver com falta de ter alguém pra você falar: vizinho, me dá um help aqui que minha filha tá passando mal. Tem a ver com Natal, sabe? E você presentear um vizinho. Um bolo para alguém. Ajudar alguém. Dar uma carona para alguém. Isso é diferença quando você tá imigrando. Ai, Carol, eu amo. Eu entendo vocês que amam. Mas vocês não estão entendendo o que eu tô falando quando se trata de imigração. É que você precisa entender essas etapas. Precisa entender essas etapas. Entende o que eu tô falando?
Essa questão do trabalho, quando você... Aí eu vou montar um cenário inteiro para vocês entenderem. Você trabalha numa indústria super cansativo, super tudo e tal. Você tem filhos pequenos. No domingo, o teu filho quer brincar aqui na rua, andando de bicicleta. Não tem ninguém. No domingo, a tua filha quer brincar com alguém de boneca. Não tem ninguém. Vou falar para os adultos. A gente quer fazer um churrasquinho, cada um traz uma carne para queimar um negocinho. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Desculpa, gente, eu sinto falta. Eu sinto falta disso. Sinto falta não só da minha família, mas eu sinto falta até de uma briguinha do vizinho da esquina. Vou dar um exemplo, outro exemplo. São 10h40, ok? Eu moro aqui muito perto do mercado, tá aberto ainda do Continente. Mas se você não morar muito perto dos maiores mercados, tá? Se você agora quiser tomar um refrigerante gelado, não dá. Não dá. Não dá. Você não acha. Estão entendendo o que eu tô falando? Então, tudo são pecinhas, por isso que eu tô fazendo várias lives em vários temas. São pecinhas que se encaixam no seu projeto de imigração, em dar certo e em não dar. Eu, graças a Deus, eu tenho muitos amigos aqui, só que a maioria dos meus amigos são pessoas que trabalham comigo. Então, quando eu quero fazer alguma coisa, vocês vão ver, domingo a minha casa vai estar cheia. É a minha comunidade da igreja e as pessoas que trabalham comigo. E é isso, entende? Mas isso eu construí com 4 anos. No primeiro ano, meu segundo apartamento, eu morava em um apartamento que tinha uma varanda assim toda de vidro, sabe? E a gente trabalhava igual um louco. O Léo trabalhava em motorista de caminhão. Ele trabalhava no TVDE. Ele trabalhava de motorista até 1h. Chegava em casa, descansava e rodava no TVDE à noite. Olha só. Às vezes a gente sentava na varanda, o Léo pedia alguma coisa pra ele comer, a gente fazia um negocinho, sentava, a gente falava assim: caramba, que falta a gente sente de ter amizades, né? De chamar alguém pra gente bater papo, de ter gente frequentando nossa casa, de ter gente pra... A gente sentia falta. Eu morava num condomínio que eram 10 blocos. Gente, 10 blocos. De 5 andares cada bloco, todos com varanda. A minha varanda era a única que ficava acesa. Acesa. A minha era a única. Porque à noite a gente sempre sentava na varanda pra comer alguma coisa e tal. Entende? Eu não moro na região de Leiria, eu moro na região de Coimbra. Meu marido trabalhou em Leiria. Ninguém fala sobre isso. Sabe, já pensei em ir para conhecer e ver a adaptação, mas é exatamente isso. Por isso que eu gosto muito de fazer as lives, porque eu tenho mais liberdade para poder falar um monte de coisa com vocês. Não é simples. Então, o processo de imigração, ele não é o ato de ter um documento e arrumar um emprego e ter uma casa. São muitos detalhes que se encaixam. Por isso que eu falo com propriedade que não é o documento que vai fazer você dar certo ou não. Não é o país que vai fazer você dar certo ou não. É a sua cabeça. É a sua cabeça. Para entender o processo que você está passando. Aí eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, mas eu trabalho, tenho final de semana, e final de semana eu passeio muito, porque com 20 euros você vai na Espanha e volta. Verdade, 20 euros. Você pega um Flixbus e vai na Espanha e volta. Só que você acha real, o imigrante que trabalha igual um louco, ele trabalha sábado até 3 horas da tarde. Ele chega sábado, toma banho e sai para passear? Ele não consegue. Ele não consegue. Ele tem que preparar a rotina dele inteira para poder ele ter tempo durante a semana.
A folga dele, ele tem que adiantar a comida, ele lava a roupa, ele limpa a casa. Ele não tem tempo. Ele não tem tempo. Ele tem que gerir milhões de coisas. Então não mete essa pra mim, porque eu folgo e eu faço um monte de coisa. Não dá. Não dá. Você vai ter que aprender a lidar com isso nos seus primeiros anos ali, até você se adaptar numa rotina aonde você faça diferente, empreenda, gere melhor seu tempo, porque senão não dá. Não dá. Então não é só um emprego, não é só um documento, não é só uma casa, é tudo. É um conjunto de pecinhas que precisam se encaixar. É um conjunto de coisas que precisam se encaixar. Eu moro numa casa. Minha casa é muito boa. Meu quintal tá aqui, tá todo escuro, não dá nem pra usar. Por quê? 70% do tempo é ameno. O verão é um pico só. E mesmo se eu usasse ali fora, às vezes eu acendo ali a lareira, fico ali sentada ali fora. Mas, por quê? Eu vou ficar sentada aqui fora, vou mostrar pra vocês. Ó, vou acender a luz ali fora. Vou mostrar lá. Eu vou ficar sentada aqui fora sozinha? Meu quintal, gente. Eu vou ficar sentada aqui fora sozinha? Ai, Carol, eu vou pra aí. Legal, vem uma vez, vem outra. Mas não é todo dia que tem gente aqui em casa. Eu tenho lá pra lá, tem outro espaço lá pra trás, ó. Eu vou ficar sentada, às vezes eu e o Léo senta aqui. Aí eu acendo aqui uma lareira ali, boto a linha ali pra queimar. Minha família veio no final do ano, eu aproveitei. Mas não dá. São 10h40, eu cheguei quase agora. Eu tô fazendo arte, fazendo live. Meus filhos estão chegando agora. Meu filho tá chegando de Lisboa, vai jantar. Tô cansada. São muitas peças aí pra se encaixar no processo. Ok? Eu espero ter ajudado com vocês com essas informações de trabalhos. Mas vou tentar trazer mais coisas. Tudo que vocês me contaram lá na caixinha de pergunta e de ideias para as lives, eu vou fazer, ok? Amanhã eu faço outra, depois vou fazer o mês de março inteiro de live, até a inauguração do meu escritório novo. Eu vou tentar compartilhar o máximo aqui com vocês. Quem puder, quando eu salvar, vai lá comentar na live, isso ajuda essa mensagem a chegar para mais pessoas e vir com a mentalidade correta no seu processo de imigração. Eu vou falar mais, vocês pediram muito para falar sobre o parceiro, né, do meu AP, sobre a opção de você vir como um parceiro do meu AP e fazer seu processo de imigração de forma regular, tudo direitinho. A gente vai falar mais sobre isso com vocês logo, logo. Amanhã eu venho e faço live, tá? Todas as lives estão salvas no feed. Se você é a primeira que você entrou, vá lá, reveja. Sempre tem algo de valor para eu compartilhar com você. Hoje, o meu processo, ele tem muito mais a ver em transbordar tudo que eu já passei, para você não passar pelas mesmas coisas. Para você, pelo menos, evitar alguns problemas. Eu sei que você vai passar por alguma coisa, é normal. Mas pelo menos para você evitar alguns problemas. Fechou? Espero ter ajudado. Fica com Deus. Amo vocês. E amanhã eu tô de volta. Beijo!